Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, a nossa live semanal. Hoje retomando o programa que a gente não pôde fazer no dia 24 de fevereiro, com o Dr. Eliseu Lopes Soares, que é o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Programa hoje esclarecedor, um assunto delicado, quando a gente trata aí das polícias, da ouvidoria, das questões todas relacionadas à violência policial e à prestação de serviços pelo Estado. São questões delicadas e, com certeza, o doutor Eliseu, que, por sinal, é um excelente ouvidor, com certeza, o doutor Eliseu nos trará clareza sobre o assunto. Boa noite aos nossos primeiros seguidores que já estão chegando aí. Patrícia, João Barbosa, Thaís e Valéria. Claudomiro sempre conosco. Então a gente vai tratar da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. O que é e o que faz? Será que todos nós sabemos efetivamente o que significa a ouvidoria? Qual a importância da ouvidoria? Qual é a importância da ouvidoria das polícias? O que ela faz? Para que ela serve? No que ela ajuda a resgatar a cidadania, a resgatar a qualidade de serviço? Enfim, efetivamente, qual é a função dentro de uma estrutura de poder? Qual é a função da ouvidoria? Qual é a função da ouvidoria? Qual é a função do ouvidor? E é disso que a gente vai tratar, tentando trazer os temas atuais relacionados ao assunto. O doutor Eliseu acabou de entrar aí na live, já vou convidá-lo para participar conosco. Já esclareço que é uma grande honra, tê-lo conosco, e eu vou convidá-lo para se juntar a nós. E fazer esse nosso programa semanal, nossa live semanal. Já encaminhei o convite ao doutor Eliseu, ele logo deve estar conosco para tratarmos de assunto de tanta relevância. Parece que o doutor Eliseu já está aí se posicionando, aguardando. Aí está o doutor Eliseu, me ouve bem? Tudo bem? Como é que vai, doutor? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, o senhor? Tudo bem. Que bom, que honra recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Eu vou tomar a liberdade, doutor Eliseu, de maneira bastante breve, fazer uma apresentação sua. Vou pedir licença para fazer essa apresentação, só destacando alguns pontos para que as pessoas que estão nos assistindo saibam efetivamente quem é o doutor Eliseu Soares Lopes. O doutor Eliseu é um advogado criminalista dos melhores, tem especialização em Direito Constitucional e Administrativo pela EPD, em Gestão Pública pela Unifesp. Foi chefe de gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa em São Paulo, consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. Foi secretário adjunto da Igualdade Racial e assessor da Secretaria de Mobilidade e Transportes em São Paulo. Integrou a Comissão de Estudos da Presidência da República para a reforma do Código de Processo Civil e, além de tantas outras qualificações, eu só elenquei algumas para que pudéssemos aí fazer até uma breve homenagem, lendo algumas das atividades que ele desenvolveu. Dizer que é uma honra tê-lo aqui para falar da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o que é e o que faz. Boa noite a todos que estão nos seguindo. Passo a palavra aí, doutor Eliseu, para o seu comentário inicial. É uma satisfação muito grande estar aí, podendo participar com o senhor desse trabalho importante, que é refletir, né, sobre alguns temas, né,
relacionados à atividade do sistema de segurança pública, né? E ter essa oportunidade de poder falar com o senhor e, sobretudo, o seu público, para mim é motivo de muito orgulho, motivo de muita satisfação. É uma honra, doutor Constantino, poder ter essa oportunidade. Então eu queria agradecer, né? O senhor tem feito um conjunto de lives, tem procurado pensar para além da atividade, da nossa atividade da advocacia, né, do sistema de justiça, mas procurar também compreender isso a partir de uma perspectiva mais ampla, como essas questões da própria advocacia, evidentemente, mas como ela se comunica com instituições e, mais principalmente, se comunica com os dias atuais, em momentos extremamente difíceis, né? E se o senhor me permite, eu queria até, se nós pudéssemos, antes de começarmos mesmo, se nós pudéssemos prestar uma homenagem a esse número assustador de brasileiros, de brasileiras que tiveram as suas vidas ceifadas em função da pandemia. Então eu gostaria, se o senhor me permitir, que a gente tivesse um minuto, o senhor pode controlar aí um minuto, para a gente prestar essa homenagem. A gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa qualquer. Então, se o senhor me permitir, os telespectadores aí, queria inicialmente a gente fazer esse momento de reflexão, enfim, tal. Tá perfeito. Vamos fazer, acho que em respeito a todos que perderam a vida, aos familiares e amigos, um minuto de silêncio para que a gente possa realmente refletir o quão importante é esse momento e o quanto a gente pode fazer a nossa parte. Da matéria do UOL, nos comentários. Fica a nossa homenagem. Nossa homenagem. Eu, inclusive, dediquei o programa passado a uma pessoa querida, que eu convivi por 25 anos, diretora de uma empresa que é parceira do escritório, que aos 62 anos, cheia de vida e de projetos profissionais, liderando 750 pessoas como diretora executiva dessa empresa, a empresa MedSalva, infelizmente, em 20 dias, perdeu a batalha para o Covid e se foi. Então, são nomes que... Agora os nomes se aproximam, as caras conhecidas. Então, essa homenagem foi mais do que importante, esse nosso sinal de respeito. Parabéns. Não, sim. Porque a gente está falando, né, de que, olha, a pandemia significa novas atitudes e tal, e a gente não pode exatamente... São quase 200, se eu não me engano, passou já dos 250, não é isso? Quase 260 mil pessoas, se eu não me engano, que perderam a vida, né? E ontem parece-me que passou de 2.000, foi uma das fases mais difíceis. Eu estou falando isso porque é importante, nós como homens públicos, é importante a gente compreender e ajudar as autoridades mesmo, primeiro se solidarizando com as pessoas, mas sobretudo contribuindo para que as pessoas possam se cuidar, né? Quantas famílias que perderam os pais, perderam a mãe, tios, enfim, e agora nessa nova modelagem, nessa nova cepa que se fala, né, nós temos aí um tipo de vírus que
não tem idade, né? Crianças, adolescentes, enfim. E aí nós precisamos, eu queria terminar essa questão de pedir para o senhor e a todos que nós possamos participar da corrente de vacina já para todo mundo, né? Para todos os brasileiros, porque é isso que vai garantir, em última instância, as nossas vidas. Hoje, o mundo e o Brasil, essa é a questão central. E a vacina que vai possibilitar que a gente retome a atividade econômica, que a gente recupere esse momento difícil do mundo e do Brasil, né, porque as pessoas vão estar protegidas. E aproveitar o ensejo também, me comungar de todas as pessoas que, por conta da pandemia, perderam emprego, muitas pessoas, inclusive, que trabalhavam, carteira assinada, pessoas que tinham uma certa inserção, que estão passando necessidade, passando fome. Então, acho que o Congresso Nacional, a contribuição que ele precisa dar para a população nesse momento é que as pessoas tenham um auxílio emergencial de R$600, e as mulheres que são chefes de família, que seja o dobro, tal como foi, para que as pessoas possam, pelo menos, se manterem, né? Se sustentar, porque as coisas não estão fáceis. Então, eu queria terminar essa primeira questão e agradecer muito a sua acessibilidade do senhor para a gente iniciar a live assim. Eu tive também perdas, todo mundo teve, acho que é muito importante. Doutor, que é uma satisfação mesmo, né? O senhor é um dos grandes nomes da advocacia aqui, no país e no estado de São Paulo, né? Tem uma grande atuação. Eu admiro quanto profissional e admiro quanto uma personalidade que o é, né? E pelos eventos, pelas causas mais justas, então isso é muito importante. Então eu queria cumprimentar o conjunto de advogados, que evidentemente advogadas, senhores advogados, senhoras advogadas, que prestigiam a sua página, e outras pessoas também que participam. Então, para mim é um motivo de muita satisfação. Na verdade, eu que tenho que agradecer por essa possibilidade, né? Dizer que a ouvidoria de polícia, ela foi criada em 1997, a partir e regulamentada por governo do Mário Covas, e regulamentada pela lei número 826, de 20 de junho deste ano. A ouvidoria, ela surgiu como um dos reclamos da sociedade, além de uma questão objetiva que tinha aqui a relação da polícia e algumas comunidades, relações essas, e sobretudo um destaque para uma relação que foi muito condenada pela sociedade, porque era uma relação de abuso por parte de um cidadão policial. Mas a ouvidoria de polícia, eu acho que nós poderíamos também colocar dentro de um escopo de que Robert Dahl e alguns outros trata de que no que diz respeito ao aperfeiçoamento das sociedades, digamos assim, das sociedades com o advento do Estado Democrático de Direito, tendo como epicentro a questão da democracia, né? E Robert enumera essas questões para dizer, inclusive numa obra, Poliarquia, de que o grau de uma sociedade democrática, ele inclusive criou certos indicadores que diz respeito quanto que essa sociedade tem, quanto que as instituições dessas sociedades democráticas, para serem virtuosas, quanto que elas, o nível de interação social e o nível de interação e de correspondência com a sociedade. Nós inauguramos, inclusive, no área, se nós pegarmos, por exemplo, a contribuição no terreno da infância, né, da criança e do adolescente, né, nós inauguramos com a formação do ECA, a criação do ECA, que é um instrumento importante, né, de controle, de participação, mas não só para punição, não só para corrigir, mas também para pensar o direito, para pensar em direitos que essas crianças. Isso é um instrumento importante, uma contribuição, inclusive, brasileira, né? O Código de Defesa do Consumidor, que trata o consumidor, né, com hipossuficiente,
né, e que protege, portanto, essa relação de consumo. Eu poderia dizer também de outras ouvidorias que têm relações muito particulares, mas quando chamados saques, né, que existem em grandes lojas, enfim. Ou seja, na verdade, é uma tradução de um clamor por parte da sociedade, de ter que a sociedade não mais espera a ação do Estado ou das instituições no que concerne a ter serviços públicos, no que concerne a sua finalidade, né, que o direito, inclusive, trata, no que concerne, por exemplo, a publicidade, mas a sociedade clama por mais. A sociedade quer contribuir para aperfeiçoar, digamos assim, instituições. De modo que a ouvidoria é um instrumento de controle social, né, de interlocução da sociedade com um sistema muito caro, que é o sistema de segurança pública, no nosso caso, no Estado de São Paulo, que compreende o conjunto do sistema de segurança pública, é parte integrante, portanto, desculpe-me, mas, sobretudo, notadamente, a atividade policial, no caso, a polícia militar, que é uma singularidade brasileira, a polícia militar, a polícia civil e a polícia técnico-científica. Então, a ouvidoria, nós aqui, ouvidorias compreende essas três polícias. Qual a questão? A rigor, eu entendo, e quando eu assumi a ouvidoria, em fevereiro do ano passado, eu compreendia que a ouvidoria tinha uma certa controvérsia, ou um certo debate, ou paradigmas falsos, ao meu ver, falsos paradigmas, falsas controvérsias, que estaria, digamos assim, de um lado de um pêndulo a ouvidoria, de um outro as corporações ou os policiais. Ou seja, como se existisse uma ideia de que a ouvidoria fosse inimiga das polícias e, por sua vez, a polícia fosse inimiga das polícias. A primeira compreensão que eu tenho é a seguinte, é que a sociedade, o Estado por si, o Estado, né, ele só é Estado porque ele é um Estado de polícia. Né? E nós, as sociedades democráticas, né, as sociedades constitucionais, a partir de uma contribuição histórica desses processos, sobretudo com o advento da Revolução Francesa, depois a Revolução Americana, enfim, e outras experiências que se espelham esse Estado que nós temos, senão uma sociedade que essa sociedade elegeu uma instituição chamada polícia para exercer, inclusive, o monopólio legítimo da força. Né? É uma contribuição desse Estado. Então a polícia, digamos assim, essa falsa dicotomia, me parece que ela é equivocada tanto do ponto de vista da conceituação do que é o Estado de Direito, e tanto do ponto de vista do que é os Estados. Veja que essa questão é tão importante, o problema do papel das polícias, que até digamos assim, num país ou numa estrutura de um regime muito particular, né, que é o Vaticano, que é um Estado, né, muito particular, singular, todos sabem, você tem a polícia. Veja que, olha que lá, digamos assim, eu até costumo dizer, olha, Vaticano que só tem santos, ainda assim precisa, é imperioso que tenha a participação da polícia, por exemplo, como um instrumento importante ali, até para salvaguardar os valores, enfim, da sociedade. Então, essa dicotomia foi um pouco, ela foi sempre objeto de debate, e, ao meu ver, essas controvérsias, na minha opinião, não têm sentido. Exatamente por isso. Exatamente porque a Constituição estabeleceu qual que é o papel, né? O papel e a finalidade da polícia militar, da polícia judiciária, enfim, ou seja, do sistema de segurança pública como um todo. Então me parece que essa ideia, eu acho que é uma falsa premissa, ao meu ver. Uma das outras questões que me parecem substancial para o debate é que se há uma certa contradição também, que a polícia, ou seja, tem uma contradição na defesa dos direitos humanos. Me lembro que quando eu assumi a ouvidoria de polícia, em uma das primeiras entrevistas que eu dei, acho que me lembro na Folha de São Paulo e depois no Estadão, depois de um tempo aqui para estudar, pensar um pouco, ter números, demorei um pouco para dar entrevista, eu sublinhei, destaquei, inclusive na entrevista, que
as instituições do sistema de segurança, notadamente a polícia, são garantidoras dos direitos humanos. Né? O papel da polícia é proteger as pessoas, fundamentalmente. E, eventualmente, é um instrumento também, como outros instrumentos correcionais, claro que numa dimensão mais de contenção, porque nós temos depois a autoridade policial, né, a polícia judiciária, o papel do Ministério Público, enfim, e por que não dizer, do Poder Judiciário. Então, esses dilemas, ou falsos, ao meu ver, falsos dilemas, sempre engendrou que sempre teve, digamos assim, presentes, então, na atividade de ouvidores e tal. Então, eu iniciei a minha contribuição, que é pequena, né? As nossas contribuições nas instituições, elas são circunstanciais, né? E exatamente para tentar problematizar isso na universidade e afastar, digamos assim, a ideia de que somos inimigos dos policiais, ou que os policiais são inimigos da sociedade e, por sua vez, da ouvidoria. Por quê? Porque, como interlocutor, o papel de interlocutor, nesse contexto de representação da sociedade, é exatamente fazer mediações, construir mediações de eventuais anomalias que eventualmente possa acontecer em instituição. Né? As instituições são formadas por seres humanos. E, sobretudo, numa atividade complexa que é a atividade policial. Agora, essa atividade que é complexa, que é forte, que tem uma robustez, que tem uma autorização do Estado, inclusive diante de agressões injustas, ou mesmo para corrigir, ou para defender a sociedade, eles podem, inclusive, usar o uso da força e, inclusive, levar a pessoa a perder a sua vida a depender do embate que ela está vivendo. Essa instituição, evidentemente, que merece ter controle. Não só os controles internos do seu sistema de corporação, PM, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado. Mas há que se ter também um controle social, que é o que eu me referi quando eu iniciei o debate, quando a gente tratou de ideias que subsidiaram um pouco esse conceito moderno de sociedade que nós estamos vivendo. Né? Perceba que esse diálogo que eu quero estabelecer, exatamente para quê? Para poder mediar certas situações conflituosas. Então, esse é o primeiro ponto da minha gestão e de como eu estou encaminhando. O segundo ponto diz respeito a procedimentos legais, a demandas que são legais. Policiais que aviltam, qualquer policial que aviltar direitos humanos, que aviltar direito das pessoas, que abusar, tiver abuso de autoridade, ou qualquer ilegalidade, ou qualquer anomalia, nós temos competência legal para instaurar procedimentos junto às corregedorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E a depender, evidentemente, dessas anomalias, enfim, ou dos resultados dessas possíveis anomalias, inclusive, instar o Ministério Público. Eu quero isso, sobretudo, quando tem casos, eventos que têm morte em decorrência da atividade policial. Portanto, é um instrumento importante de controle social, mas que deve ser exercido de forma moderada e levando em conta que é preciso ter equilíbrio, portanto, nessa relação, porque nós estamos tratando de seres humanos que também que têm a nossa autorização para cuidar, digamos assim, da sociedade, né, que são os policiais. No geral, policiais esses que são, em sua grande maioria, filhos de Marias e Clarices das nossas periferias. Né? Das nossas periferias. Então, um pouco... É isso. Vamos falando, vamos dialogando. Fica à vontade. A palavra é sua, fica à vontade. Então, nós estamos aqui para em números, para eu tentar passar aqui alguns números aqui para os senhores. A ouvidoria fez 25 anos no ano passado. Nós recebemos, em torno de, esse ano,
desde que eu assumi, em torno de 5.163, ou melhor, recebi 8.668 denúncias, provocações por parte da sociedade. Uhum. Dessas 8.666, digo 8.666, porque nós estamos num ano atípico. Nós tivemos um ano de 2020 atípico, um ano de pandemia, de confinamento social, onde as pessoas, né, todos sabem. Esses números são só de 2020 ou até hoje? Não, 2020, números de 2020. Tá? Sendo que desses 5.163 foram denúncias. Que aí essas denúncias se dividem em solicitação de policiamento, má qualidade no atendimento, morte em decorrência de intervenção policial, infração disciplinar, transgressão disciplinar, abuso de autoridade, né? Aqui para dar, digamos assim, alguns exemplos do que nós somos demandados. Eu acho que cabe ressaltar que nós somos uma sociedade violenta. Nós não estamos em guerra civil, nós não passamos por nenhuma intervenção militar envolvendo interna, né? Somos um país único, mas nós somos uma sociedade muito violenta, uma sociedade chama atenção que no ano de 2019 nós tivemos só no estado de São Paulo, doutor, 3.209 crimes violentos. Em 2020, por incrível que pareça, isso que chama atenção, mesmo em situação de pandemia, de isolamento, confinamento social, olha isso, 3.339 crimes no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. São números que nos chamam a atenção. Dá uns dados aqui, apenas por curiosidade. Né? Solicitação de policiamento geralmente encabeça 853 no ano de 2020. Má qualidade do atendimento policial, 793. Morte em decorrência de intervenção policial, 599 no ano de 2020. Números altíssimos. Inflação disciplinar. São quase 2 mortes, pelo menos a alegação, né, de morte violenta por ação policial. Exato. São quase 2 por dia, né? Exatamente. Então são números assim muito expressivos aqui. Dizer que nós são indicadores da ouvidoria, das demandas que nos são que vêm aqui para a ouvidoria, e nós procuramos aqui também, à luz da interpretação, aqui a partir de uma posição minha, eu tenho que expressar essa posição externa, é o meu papel, é o que diz a lei. Tem aqui uma equipe que contribui para a gente estudar, pensar, refletir sobre esses dados. Para além disso, eu preciso apresentar propostas que vá de encontro a propostas políticas, de políticas públicas que vá de encontro para enfrentar, ou para melhorar o sistema de segurança pública aqui do Estado de São Paulo. Esse conceito eu comecei a dar. Eu quero melhorar o sistema de segurança pública do Estado de São Paulo, para que a gente possa, digamos assim, diminuir esses indicadores. Né? Como fazer isso? Mediação, interlocução, mas também contribuição concreta e objetiva. Todo ano o ouvidor tem que apresentar um relatório público desses dados e dessa situação, com parecer dele e com opinião. Com a opinião dele sobre essas questões. Eu tenho usado como instrumento o diálogo e ouvir. Parece até, digamos assim, uma redundância, mas o ouvidor tem que ouvir. Né? Então para vocês terem uma ideia, saiu hoje, inclusive, na Folha de São Paulo, que eu organizei, nós lançamos uma câmara temática, técnico-temática, saiu no UOL, uma matéria muito importante. Eu não sei se o senhor tem, eu vou tentar achar aqui já para te passar, para você disponibilizar, para o senhor disponibilizar para os espectadores. Não sei se deixa eu ver se eu acho aqui.
para te mandar aí, ato contínuo, para te ajudar, inclusive, aqui nessa questão. Onde está, meu Deus do céu? Me ajude aí. Tem alguém para me ajudar? Aqui da turma? Essa Câmara temática é aquela que trata do combate ao racismo e aos tipos de preconceito? É uma Câmara temática, um grupo técnico temático para tratar. Não só isso, é que apareceu, a imprensa deu foco a essa questão, que é uma questão grave, racismo estrutural, que todo mundo está debatendo isso, o mundo está debatendo, mas vamos tratar também de outras questões. Eu achei aqui, eu vou mandar para ti, para você já, de pronto, mandar para as pessoas. Mandar aí para as pessoas, que eu acho que é muito importante. Sim, deixa eu te achar aqui. A gente repercutir essas iniciativas contribui, inclusive para opiniões críticas, para pensar, para dialogar, né? Eu acho que nós, quando estamos diante de uma atividade muito complexa, que é uma atividade dessa, a gente também tem que ter a humildade para ouvir, né? Inclusive críticas, que faz parte do processo, evidentemente, democrático. Aqui eu estou tentando achar o seu zap aqui. Me manda para mim um zap. Eu tenho muitos opiniões, eu queria te mandar. Manda para mim. Manda para mim só um oi. Ah, você está usando o telefone, né? Eu estou usando o telefone. Você está usando o telefone. Eu posso falar, sua equipe anota aí, não tem nenhum problema. 999350311. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta nessa linha, uma pergunta rápida. Pois não. Uma coisa que não pois não. Pode isso? Vamos interagindo, viu? Vamos interagir, usar como método e tal. Muito se fala do racismo dentro da própria polícia. Que a polícia, na abordagem policial, a questão da abordagem se dá com um caráter forte de racismo. Isso, na verdade, acontece? A ouvidoria consegue trazer isso como realidade? Ou isso fica um pouco na questão do vazio de se criticar, mas sem ter dados concretos? Essa abordagem policial, realmente ela se dá, em boa parte das vezes, principalmente nas periferias, tal, ela se dá de maneira diferente, dependendo do nível social e da pessoa que está sendo abordada? Ainda existe isso? A polícia aborda diferente, sei lá, nos jardins e lá nos rincões da Zona Sul? Eu acho que nós precisamos pensar um pouco o seguinte. A sociedade brasileira é uma sociedade racista. Não sou eu que estou dizendo. Sim. Ela se construiu assim. Foram quase 350 anos de escravidão. Né? Eu costumo dar um exemplo. Eu tenho uma tia que tem 102 anos. Meu pai já faleceu, as mulheres vivem mais. Meu pai faleceu com 84 anos. Minha tia tem 102 anos. Minha tia nasceu 102 anos. Minha tia nasceu, a escravidão terminou em 13 de maio de 1888. Portanto, quantos anos até o início do século XX, 1900? 12 anos, né? Talvez. Não é isso? Isso. Então, nós pensar o seguinte: a sociedade brasileira foi construída sob o signo de que nós negros, e que os negros, de forma geral, não são seres humanos. Isso é uma das grandes tragédias da humanidade. É por interesses fundamentalmente econômicos, por propósito, inclusive, da Europa de tentar desbravar aqui a América Central, a África, enfim, e aproveitou as contradições que existiam na África, as guerras que tinham lá, como tinha em todos os países, como tinha em Roma, como em todos os lugares, como teve na Alemanha, como teve disputas, enfim, e se escravizou um contingente populacional muito grande. Portanto, coisas, inclusive com falsos dilemas do ponto de vista científico, enfim, tal, e com objetivos políticos, teóricos, inclusive, para justificar que, olha, isso é um dos objetivos para salvar essas almas que estão perdidas, que não têm a Deus.
350 anos. Terminou a escravidão. A pergunta é, como que a sociedade brasileira tratou a população negra depois do período da escravidão? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente pensar e refletir. Uma sociedade que foi construída, doutor Constantino, uma sociedade construída por ações afirmativas. Uma sociedade brasileira construída por cotas. Cotas para a população branca. O Estado brasileiro patrocinou o enriquecimento de um conjunto de famílias, não só quando deu as terras, que é as terras da coroa, mas inclusive para a mão de obra, que era mão de obra escrava, mão de obra escrava negra. Eu usei o exemplo da minha tia para dizer o seguinte: o que o escravo herda? O que o escravo tem? Nada. O que o filho do escravo herda? Nada. E o filho do escravo? Nada. Então eu estou dizendo, esse exemplo é interessante, que a minha tia, claro que ela não nasceu sob o signo da escravidão. Possivelmente, a tataravó, ou o tataravó dela pudesse ter sido escravo. Se nós levarmos em conta que o processo iniciou-se, inclusive, com a lei do ventre livre. Quando as elites econômicas aqui perceberam, por pressão da Inglaterra, perceberam que precisava, aliás, isso muito firmado naquele tratado de Método, né? Por ocasião da vinda da família real para o Brasil, eles buscaram a proteção das esquadras inglesas, em contraposição a Napoleão Bonaparte, que tinha acabado de invadir Portugal. Existia uma pressão internacional. Agora, como é que foi tratado essas pessoas? Esses seres humanos? Acabou a escravidão, como é que eles foram tratados? Eles foram inseridos na sociedade brasileira? Não. Os negros foram impedidos de estudar. Era comum, inclusive, no início do século XX, tem jornais do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: é proibido entrar aqui negros, tuberculosos, enfim, nas escolas públicas. E mais do que isso, a escola só virou pública depois de muito tempo. O conceito de escola pública, eu fui do movimento estudantil, estudei muito isso nos anos 90, aí a minha barba branca. O conceito de escola pública foi só a partir do advento, se deu sobretudo com Anísio Teixeira, o projeto de Anísio Teixeira, um projeto interessante de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, enfim, e outros, depois Paulo Freire, para discutir um conceito de escola pública e tal. E isso só veio depois de muitos anos, com muitas dificuldades, e não tivemos a escola pública exatamente para não inserir, do ponto de vista de um valor importantíssimo para qualquer sociedade, que é o direito ao saber, o direito à educação. Essa é a questão, né? Para tratar disso, para tratar de um exemplo. Então, as anomalias contra essa população, elas se seguiram. Eu estou dizendo tudo isso, eu não vou aprofundar, mas eu estou dizendo tudo isso para dizer um pouco o seguinte, que você fez uma pergunta que é muito importante, complexa, e eu disse, a sociedade brasileira é racista. Ela se soergueu assim. Então, eu pergunto, as instituições, nós estamos falando de racismo estrutural, tem um debate muito profícuo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. A sociedade brasileira é permeada nas suas instituições do racismo estrutural. Então, nós negros somos vítimas de racismo no sistema de saúde, quando, por exemplo, numa consulta médica, muitos médicos nem nos tocam. No serviço de parto, doutor Constantino, as mulheres negras, nós tínhamos um debate sem nenhum valor científico. As mulheres negras, nos partos de cesárea, que a dosagem
da anestesia era relativizada, enfim, uma teoria sem comprovação científica, com fundo, até hoje, agora, para o senhor ter uma ideia. Nem por isso nós chamamos o sistema de saúde ou todos os médicos de racistas. Mas que há médicos, que há enfermeiros e que há pessoas do sistema de saúde que são racistas, há. Há na publicidade, há na televisão, que a gente, no racismo simbólico, nas questões culturais, quando nós não nos vimos, a contribuição intelectual que o negro deu, inclusive em um advento de construção de eventos, de técnicas, de descobrimentos, isso não é trazido nos meios de comunicação, nos livros. Nós não somos enxergados. Eu fiz 50 o ano passado, mas eu ainda vi a cartilha, digamos assim, que eu estudei em escola pública, Caminho Suave. Eu também. Como é que eram as famílias ali? Brancas, parecia que você estava na Europa. E a população negra, você não se via. E nós não nos víamos até pouco, na televisão. As campanhas de publicitárias, agora sim, começou um pouco a mudar. Mas parece que nós não lavávamos a cabeça nossa. Usávamos shampoo. Os negros, nos filmes, nas novelas, como é que o negro foi retratado ao longo desses anos? Até uma grande contribuição cultural importante, que marca, digamos assim, a nossa identidade musical, que foi o samba, isso retratado de forma negativa. A ópera nossa, que os desfiles de escola de samba, os meios de comunicação, eles ganham fortunas, com aquela beleza, aquele retratar histórias, pensar e de forma harmônica, se construir. Isso é grande contribuição. E que, inclusive, os recursos que vêm para o Estado e para essa televisão são impressionantes. Até isso você é discriminado. Até o futebol, que nós ressignificamos o futebol no mundo. Né? Assisti agora um filme na Netflix sobre o dinheiro, sobre a história da formação do futebol. E nós ressignificamos, e a contribuição que Leônidas, Pelé e outros artistas, figuras, até isso. Enfim, então como é que nós somos retratados? Né? Como cidadãos, como pessoas que não são sujeitas de direito. Eu fiz esse arcabouço todo, demorei mesmo, para responder a sua questão, que é complexa, e aí eu pergunto, isso não permeia também nas instituições de polícia? Claro que permeia. Permeia nas instituições. Então o racismo permeia, tá? Permeia as instituições policiais, tanto polícia civil, permeia o nosso judiciário. É incrível, doutor Constantino, o conjunto de pessoas que são presas, que estão sendo presas, sem prova alguma, sem obedecer o devido processo legal. Eu cuidei aqui de alguns casos, assim, que chama a atenção. Como é que as pessoas podem ter tão maldade, um espírito de falta de ser cristão, para incriminar uma pessoa, um jovem. Tem um jovem agora da Universidade de São Paulo, aqui outros, né? Incriminado. Tá? Então, conduzido por policiais, vão para a polícia judiciária, a autoridade policial compactua com aquilo, o Ministério Público compactua e o Poder Judiciário compactua. Então o racismo, para discutir o racismo estrutural, nós precisamos discutir. Por isso que eu levanto, eu parto de um pressuposto geral. Nas empresas, né, na admissão, quando eu entrei na universidade, nos anos 90, iniciei Ciências Sociais, na Universidade de São Paulo,
Você tinha em torno de 60 alunos, sei lá, 70%, e tinha 2, 3, 4 alunos. Felizmente, nós conseguimos uma política de ação afirmativa, de escola que envolve escolas públicas, e hoje, as universidades federais, o fenômeno novo é que você tem um conjunto de negros, jovens, tal, que adentraram a universidade. E jovens com sede de justiça, com sede de participação, e que têm procurado contribuir para pensar nessa sociedade, refletir sobre essa sociedade que nós estamos vivendo. E estamos um paradigma. Um exemplo parece bobo, parece banal, mas nos 20 anos aqui no conjunto dos últimos anos, você tem um número grande de alunos, jornalistas, engenheiros, médicos. Alguns ingressaram na universidade pela política de ação afirmativa, política de cotas, e já de pronto eu já quero acabar com uma falsa polêmica. Rebaixou a qualidade da escola? Pois todos os indicadores de avaliação dos alunos de cota, saiu até agora, esses dias, que os alunos têm o mesmo percentual dos alunos. Porque o critério de entrar na universidade é só um critério. Às vezes a gente pode estudar numa escola particular, uma escola que nem tem tanto relevo, e você virar um exímio advogado, virar um exímio médico, né? E a sua contribuição pessoal também é importante, o seu interesse. Então, primeiro, para isso. Segundo, que a sociedade brasileira foi construída como sociedade de cotas. E o exemplo concreto, do ponto de vista econômico, só para fechar isso, é a questão seguinte. A riqueza produzida nos 350 anos do Brasil, ou até o início do século XX, a atividade econômica do Brasil era atividade primária, ou seja, atividade da agricultura, da pecuária, da pesca, enfim. E essa atividade nós não podemos participar, porque nós não éramos considerados gente. Essa que é a questão. Então esse racismo, e terminou a escravidão. Terminou, então agora são gente, enfim, são cidadãos. Essa que é a questão. E o pior, que a sociedade brasileira ignorou isso. Dizia que nós éramos uma sociedade, enfim. Então esses debates que estão vindo à tona, eu acho que, primeiro, há uma questão internacional e aqui no Brasil em particular, para nós refletirmos. Isso não significa que os negros são inimigos dos brancos, pelo contrário. Aliás, a beleza da sociedade brasileira se deu exatamente quando a gente misturou e quando nós temos uma visão de irmandade, sobretudo em uma unidade nacional, primeiro pela língua. O país da dimensão do Brasil. Imaginar, tirando a antiga União Soviética, a Europa é o tamanho, a dimensão territorial nossa é maior, acho que até maior, tirando a União Soviética. Então, um país grande, um país imenso, enfim tal. Só que nós fomos alijados desse processo de desenvolvimento da sociedade brasileira a partir da educação, no trabalho e, sobretudo, em espaços de poder. E isso teve um propósito. O propósito foi para que a população negra, que era majoritária, depois do término da escravidão, não pudesse tomar o poder, se apoderar, participar do poder. Isso é claro. Quem fala isso, vários, além de estudei isso, você tem várias literaturas sobre isso, e tem a vida concreta. Enfim, não preciso citar os autores aqui. Mas posso citar, Fernando Henrique Cardoso tratou sobre isso, o seu mestre, o professor da Universidade de São Paulo, Florestan Fernandes, tratou dessa questão, trata disso, e outros autores, tratou dos problemas, dilemas da construção da sociedade brasileira, e um dos problemas foi exatamente a não incorporação do povo negro no processo de produção, no processo de interação da sociedade. Não é à toa que a população negra, se você analisar os rincões de pobreza, de miséria, majoritariamente está a população negra. E é duro quando você ouvir o seguinte: são vagabundos. A minha mãe, doutor Constantino, somos 10 filhos. Trabalhava de empregada doméstica quando migramos para São Paulo. Acordava 3 horas da manhã para pegar o trem em Mogi das Cruzes. Inicialmente mudamos para São Paulo, depois Mogi das Cruzes. Para trabalhar aqui,
para ajudar o meu pai para sustentar os 10 filhos. Para que nós, em nenhum momento, pudéssemos abdicar da cidadania e de que eles olhassem para nós e não tivessem que orgulhar. E esse é o retrato positivo da grande maioria das famílias aqui no Brasil. O percentual de pessoas que cometem crime, ao contrário do que muitos órgãos pensam, se a gente analisar essas mazelas sociais, claro que espanta do ponto de vista objetivo, mas vamos pegar, por exemplo, o problema dos jovens. Dados da Fundação Casa, em torno de 5% dos jovens cometem crime. Mesmo com todos esses sabores, mesmo com toda a hora de deslares, despeitos, de falta de tipo de perspectiva para esses jovens. Em torno de 1%, quase 1% cometem crimes contra a vida. Né? Essa é a sociedade brasileira, mas mesmo assim se construiu pela positividade, esse negro que construiu. Agora, ele é visto como cidadão, então não é um problema só da polícia. E os problemas da polícia nós temos que tratar. Porque é evidente que quando um jovem é vítima de preconceito por parte da polícia, ele pode até perder a vida. Mas eu não posso, por exemplo, seria desonestidade intelectual, dizer que as instituições policiais no Brasil, no São Paulo tem uma ordem, um comando, por exemplo, para tratar com diferença. Não tem. E aonde é que se percebe isso? Como é que esses casos que vêm à tona, por que acontece? É porque esses casos que vêm à tona vêm de uma instituição que, ao errar, ao cometer esse tipo de abuso, ele tem uma repercussão muito grande na sociedade. Porque você está tratando de vidas. Né? Então, para exemplificar o caso de George Floyd, e aqui no Brasil, uma grande parte das mortes em decorrência da intervenção policial são de jovens. E também tem aí o seguinte, tem também o papel do crime organizado, também que é preciso fazer essas ponderações. Né? Então, um pouco o seguinte, responderam para terminar, um pouco para fechar a sua pergunta, muito complexa, muito interessante, nós precisamos ressignificar o conceito de cidadão na sociedade brasileira. É inadmissível que você vamos pegar, digamos assim, vários veículos, vários jornais televisivos, de vários meios de comunicação. E dá para contar nos dedos os que tem negros como âncoras. Contar nos dedos repórteres. E nós não temos jornalistas? Não temos. Dá para contar nos dedos das fábricas, das grandes indústrias, das grandes corporações, negros em funções de comando. E o mais grave é que quando isso vira notícia, né? Como, por exemplo, na Globo, a questão da Maju, né? Que virou notícia. Quer dizer, pois é! Vira notícia o fato dela virar âncora. Pois é uma coisa. É absurdo, né? Isso vira notícia. É tão absurdo, é tão estrutural que vira notícia, né? Vira notícia ela ter assumido a bancada de um jornal, pelo fato de ser negra. Realmente é de se envergonhar. Por isso que eu acho que a polícia, ou os policiais que são racistas, ou os médicos que são racistas, professores, a educação. Fui secretário de Igualdade Racial aqui em São Paulo. Fui fazer um debate numa escola uma vez. Lancei uma revista tratando da contribuição do negro na sociedade brasileira e no mundo. E aí, um monte de professores, com educadores ali e tal. Aí eu peguei 10 pessoas. Antes de começar o debate, cumprimentei, claro. Todo mundo, enfim. Mas eu queria, rapidinho, me permita aí, antes de começar, 10 minutos, queria passar em algumas salas de aula. 3 salas de aula. E passei com essas 10 pessoas. Passei, olhei e não falei nada. Aí passei. Aí eu falei, aí antes, quando eu comecei, vocês notaram, tem uma coisa em comum aqui? Aí eles, não.
Eu falei, por que as crianças negras estavam todas no fundo? Então, nós precisamos redimensionar, ressignificar o conceito de cidadão na sociedade brasileira, para que as pessoas negras não possam, digamos, serem vistas como inimigas da sociedade brasileira. E isso não é um problema só da polícia. Isso é um problema que tem uma dimensão em todas as instituições e tem uma dimensão simbólica, que o racismo simbólico, que é tão duro, que cala tão forte quanto o racismo que você vê quando é violento, porque esse racismo simbólico, ele vai minando a capacidade de sonhar das pessoas. Quando uma criança não se vê na televisão, quando não tem uma boneca, quando não vê a população negros como sujeitos de autoridade, sujeitos de poder, isso macula, do ponto de vista do imaginário e da subjetividade dessas crianças e adolescentes, certo tipo de depressão, inclusive. Tem maledicências que se dão, que podem essas pessoas serem acometidas com resultados gravíssimos para a sua formação enquanto cidadão. Veja que essas contradições, isso é ruim para a sociedade. Uma sociedade que quer se erguer, uma sociedade que quer tratar de seus problemas. De modo que a polícia, eu acho que é parte integrante disso. É parte integrante. Nós recentemente teve uma descoberta de uma vacina, de um remédio para curar o ebola. Não sei se o senhor tomou conhecimento. Quem produziu foi um cientista negro. Eu não vi nenhuma manchete do Jornal Nacional, Jornal da Record ou outros, sobre um feito incrível contra um tipo de moléstia que dizimou um contingente populacional muito grande. Eu nunca aprendi nos livros didáticos que uma das primeiras cirurgias cardíacas foi feita por um médico negro, que nem era negro, nem era médico. Era enfermeiro e passou a condição de médico a partir daí, porque o nível dele era tão alto, né, para dizer outras contribuições e que não aparecem. Né. Nós não sabemos a história. As pessoas não sabem que o Egito, por exemplo, faz parte da África. Ou que a contribuição dos povos africanos na ciência, em baluartes, na engenharia, na metalurgia, enfim. Os oíferes, aqui, eram quem? Engenheiro Tebas, que construiu grande parte das igrejas aqui. Essas questões que, evidentemente, geram, digamos assim, repercussão positiva para as pessoas, nos foi tirado. E nós, então, precisamos ressignificar essa sociedade, para nós construirmos uma sociedade mais fraterna, mais humana, que reconheça todos, seres humanos, sujeitos de direito. Eu penso que a atividade policial desrespeita um pouco desses dilemas da construção da sociedade brasileira. E aí, a ouvidoria ou outros instrumentos precisam existir para, evidentemente, claro, colocar freios de arrumação, evidentemente. Quando você encontra questões graves, né, sérias, enfim. Mas eu acho que nós estamos avançando. Estamos avançando, mas precisamos muito mais. Porque isso diz respeito a, digamos assim, na verdade, construir um antídoto de uma sociedade que foi construída
de modo a adoecer uma grande parte da população que ajudou a construir as riquezas do nosso Brasil. O Brasil é o que é fundamentalmente porque a população negra construiu as riquezas que nós temos aqui. O ouro que era extraído daqui, o Brasil foi motivo de cobiça por causa desse trabalho, que não foi remunerado, pelo contrário, e que mesmo depois da escravidão ele não foi significado. No processo de desenvolvimento do capitalismo, alguns autores falam do capitalismo tardio aqui no Brasil, é comum alguns falarem isso, nós vimos que foi a mão de obra, o povo negro não foi chamado para trabalhar nas indústrias, enfim, tal. Olha só. Não tem, dizendo o seguinte, não tem capacidade. E os que vieram para cá eram analfabetos. Os italianos que vieram para cá, japoneses, enfim, muitos que vieram para cá. Bobagens que se ouve por aqui. Então, é um pouco, acho que isso reflete tal. Eu penso que, para terminar aí, abrir, não sei, para debates, enfim, o Brasil perde muito com essas diferenças. Sim. Nós somos uma das sociedades mais desigual do mundo. Nós precisamos, inclusive, pensar, compreender o que é o capitalismo. Inclusive, vai contra o capitalismo. O fato de não alcançar esse conjunto, explorar essa potencialidade toda que tem a população brasileira, nos prejudica enquanto nação. Isso tem repercussão na ciência, repercussão na economia. Nós poderíamos inserir muito contingentes de pessoas que ficam fora, à margem, por exemplo, dos processos produtivos até hoje, são aniquilados, alijados desse processo. E isso, evidentemente, sem dúvida nenhuma, repercute na nossa formação. Grandes estudiosos no mundo dizem que o Brasil é o país para ser a maior potência do mundo, maior que a China. Maior que a China. Mas se nós não envolvermos, o maior patrimônio que nós temos é o nosso povo. Se nós não envolvermos esse povo na construção da riqueza, e esse povo ser parte integrante da apropriação também dessa riqueza, nós não podemos dimensionar o país para ser o país o Brasil potência que ele pode ser. Então, enfim, eu acho que são desafios que nós temos, são desafios que nós precisa pensar. Eu entendo que esse ano nós tivemos um processo muito conturbado envolvendo, por exemplo, violência. Não dá para explicar, por exemplo, nós numa situação de pandemia e tal, mas eu acho que alguns elementos de reflexões eu acho que vale a pena a gente pensar. Nós tivemos um aumento de violência nos lares, sobretudo contra as mulheres, Nós tivemos também uma atividade complexa, que é a atividade policial. As pessoas com medo, e, portanto, essas tensões, evidentemente que elas estão mais à tona. E nós estamos em quase 15% da população economicamente ativa desempregada. Se nós formos dimensionar isso para São Paulo, para o estado de São Paulo, isso tem repercussão, evidentemente. Isso tem repercussão, nós precisamos pensar sobre isso. Agora, eu acho que as elites brasileiras, doutor Constantino, e quando eu falo as elites brasileiras, desde que os grandes ricos desse país precisam ser mais generosos no que diz respeito a, digamos assim, a dividir a riqueza. Nós precisamos de um sistema tributário generoso que olha, que não é que o Estado cobra muito aqui do Brasil, não. Porque eu estudo outras economias e o nível percentual que se cobra de empresas que vai para o Estado é muito maior do que aqui no Brasil. Muito maior. Errado, né? Exatamente. Então não dá, por exemplo, para um cidadão que
tem o mesmo percentual de desconto de um ultra-rico, de um ultramilionário. Para não falar das diversas formas que tem para esconder, digamos assim, o patrimônio. Né? Que isso aí isso dá uma pauta gigantesca. É verdade. Então eu termino aqui inicialmente, abrir aqui para interagir, não sei como é que o senhor quer fazer. Que nós, um pouco esse, eu procurei tratar um pouco do problema da polícia, mas também dar uma dimensão a partir de um contexto da formação da sociedade brasileira e algumas mazelas que o senhor levantou, né? Alguns falam, mas por que a polícia é tão violenta e tal? Eu acho que isso é uma herança da escravidão. É porque um dos objetivos das forças de segurança pública no período da escravidão era o quê? O inimigo a ser batido eram os escravos. Né? E tinha razão de ser, porque eles eram a mão de obra, era o patrimônio, digamos assim, dos senhores escravos, então eles tinham que tratar, enfim. Né? Então, agora, até que ponto isso ainda não permeou as nossas instituições? Eu dei alguns exemplos aqui e tal, muito tempo. Né? Então nós precisamos refletir sobre isso para construir uma sociedade mais saudável. É preciso que o Brasil, a gente não ande para trás, né? Nós temos uma carta política, uma Constituição de 1988 que procurou assegurar direitos que precisam, inclusive, serem melhorados, serem exatamente atendidos, né? Que não foi. Precisamos regulamentar, né? Direito à saúde mesmo. Como é que é isso, né? Direito à saúde. Como é que é mesmo o direito à educação? Né? Que esses direitos são conquistas civilizacionais. Tá? Não é um problema de esquerda, de direita, essas bobagens que nós estamos ouvindo, que nós ouvimos por aí. São conquistas civilizacionais. Né? Isso, conviver em sociedade requer, e a humanidade construiu isso, requer construir pontes de relacionamento para que nós possamos, a partir dessa relação, dar um sentido para a sociedade que nós vivemos. Né? Quantos cientistas que nós temos um capital humano de inteligência muito grande, que estão indo para fora do Brasil. Né? Vários intelectuais. Né? Como é que é isso? Né? É como a universidade, por sua vez, ela procurar também construir ciência, construir programas, políticas para enfrentar as mazelas aqui da sociedade brasileira. Né? Que sistema de educação que nós queremos? A educação como centro de fonte não só de saber, mas fonte para o desenvolvimento da economia, como alguns países tiveram. Por que não tem assim? Por que essa subestimação? Né? Eu acho que nós precisamos, né, refletir um pouco sobre isso. Inicialmente, são essas ideias aí que eu queria tratar, conversar, dialogar. Eu queria... O tempo passa, né? A gente já está com 1h10 de live. Eu queria dizer o seguinte... o que me anima a fazer os programas e as lives? Que a gente consiga plantar sementes. Eu tenho dito isso. O objetivo é plantar sementes em vários aspectos, em vários temas tratados. E eu acho que a live de hoje ela extrapolou a questão da ouvidoria. Não que a gente não tenha falado da ouvidoria, não tenha falado da sua importância. A gente trouxe os números da ouvidoria, a gente trouxe a atuação da ouvidoria, para que ela se presta. Eu acho que as suas colocações iniciais esgotaram bastante o tema. Eu fui ticando aqui, várias das perguntas foram sendo respondidas ao longo das suas falas, mas eu acho que eu queria tomar a liberdade de dizer que o programa de hoje extrapolou a questão da ouvidoria. E a gente plantou, eu já plantei alguns outros programas com a doutora Carmen Dora, com a doutora Dia Almeida, que é lá de Miracacu. Eu já plantei algumas sementes para que a gente pudesse não só ouvir, e eu faço esse apelo, fiz nas outras, vou tomar a liberdade de fazer de novo, que a gente possa não só ouvir, e eu fui acompanhando os comentários da indignação, é um absurdo mesmo, que vergonha, mas que a gente passasse a ser
agente transformador dessa realidade. É isso que eu queria plantar, essa semente mais uma vez, e regar um pouco dessa semente. Eu saio feliz do programa de hoje, porque é mais uma semente que se planta, e eu convoco todos vocês que estão aí e que não sentem na pele, como eu não sinto, a questão do racismo tão claramente colocada pelo Dr. Eliseu, que a gente passe a ser agente transformador, que a gente passe a não só achar absurdo, não só dizer que não faz, não basta só não ser racista. A gente precisa transformar quem está do seu lado que é racista. Só não ser não é suficiente. A gente precisa ter uma atitude positiva, uma atitude de mudança da sociedade, de mudança do seu colega, do seu vizinho, do seu parente. Precisa acabar com as brincadeiras, não rir das piadas, criticar o desdém. Critique, não compartilhe. Só o silêncio não resolve, mas quando eu recebo uma piada racista ou quando eu recebo uma piada homofóbica, eu faço silêncio. Não é o bastante. Reprima. Chame a pessoa no privado, no grupo do WhatsApp e tente mostrar para ela que esse caminho não está levando a lugar nenhum. Esse caminho aumenta a violência, aumenta a desigualdade, aumenta a revolta. E aí a gente vive numa sociedade em flagelos, também por causa disso. É óbvio que a sociedade não é flagelada só pela questão do racismo estrutural. Tem muitas outras coisas. A gente tem a questão da corrupção, a gente tem a questão da própria violência desvinculada do racismo, tem tantos outros focos. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto pessoas que têm a possibilidade de ter uma internet, de ter um tempo, um celular, um equipamento para acessar uma live, de conseguir compreender o que está se dizendo na live, a gente tem por obrigação mudar isso, participar da mudança disso, e não ser mero espectador e tirar a responsabilidade, dizendo, eu não sou racista, eu fiz a minha parte por não ser racista. Não, eu demorei muito, eu já disse isso em outras lives, eu demorei muito para entender que essa dívida existe. Eu tive dificuldade para entender que a dívida existe. A dívida não é minha, mas eu faço parte dela. A dívida vem lá de trás, como foi muito bem colocado pelo senhor, doutor Eliseu. Mas eu consegui compreender que a gente tem essa dívida. E uma forma de pagar a dívida é agindo e não se omitindo. Então, eu queria dizer que eu saio muito mais feliz do que eu entrei pela semente. E muito mais triste por ter, mais uma vez, ouvido as mazelas e o flagelo que a gente tem desse racismo estrutural. Então, a gente já está com o horário avançado, também não quero tomar muito seu tempo, agradecer a participação de todos. No início, o Leonardo Sica lhe mandou um abraço, não sei se o senhor reparou, ele entrou. O doutor Leonardo Sica, nosso grande advogado, né? Uma referência para nós na advocacia. Cumprimentá-lo, então, cumprimentar a todos, né? Mas, meu amigo, somos contemporâneos do movimento estudantil dos anos 90 e tal. Foi recentemente candidato aí à presidência da ordem. Enfim. Passou por aqui também o doutor Alfredo Scaff. Que bacana. É um advogado querido, é pré-candidato também ao OAB, como o doutor Leonardo Sica também é. Eu torço para que eles se entendam e que a gente tenha aí uma chapa única de oposição para retomar a nossa OAB. São dois advogados de renome, dois queridos, gosto muito dos dois. Leonardo Sica é um querido, Alfredo Scaff é um querido, é um advogado brilhante também, com boas intenções. Eu queria ressaltar, então, em nome do Leonardo Sica e do Alfredo Scaff, cumprimentar todos os advogados, todos os amigos que passaram por aí, e aí fazer o meu comercial caseiro, em nome da minha querida esposa que está aí acompanhando, a Patrícia, parabenizar e agradecer a todas as mulheres que nos acompanharam, e lhe devolver a palavra para as suas considerações finais e dizer que eu fiquei feliz com a aula que eu recebi hoje. Eu recebi uma aula sua, e isso me engrandece como ser humano, me engrandece como advogado, como pai, como avô. Então, eu queria lhe dizer que a minha palavra é gratidão. Muito obrigado por ter me ensinado um pouco mais e plantado em mim a semente de que realmente eu preciso ser agente transformador.
eu lhe devolvo a palavra para essas considerações finais, parabenizando e dizendo, não sei se seus pais são vivos ou não, mas dizendo que certamente deve ser um orgulho tê-lo na família. Um orgulho pelo lugar de destaque que ocupa, não só na ouvidoria passageira, mas que ocupa como cidadão de bem, como advogado respeitado e como alguém que conseguiu, com todas as adversidades, marcar o nome da história. E por isso eu lhe parabenizo. E acho que é nesse caminho da gratidão, de reconhecer o seu valor, as suas qualidades. Eu lhe passo a palavra aí para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, gratidão sempre. Eu que agradeço. Agradeço muito, muito honrado mesmo de participar dessa sala, digamos assim, ou desse momento que o senhor brilhantemente tem conduzido. Parece-me que uma das lives suas são sucesso de bilheteria. E a julgar aqui pelo número de, assim, pelo menos que eu vi, achei que parece ter uma participação muito importante. Eu acho que quando a gente vai desenvolver algum tema, a gente tem que procurar também correlacioná-lo em um contexto, né? Que eu acho que assim é mais fácil para nós tratarmos, né? Procurei aqui, acho que consegui pontuar exato essa questão da atividade policial, da atividade aqui, e a gente nós estamos aqui para aprender também, para pensar um pouco, ouvir as pessoas, né? Queria me colocar à disposição de todos os seus espectadores aí. Eu vou mandar aqui para você. Eu vou mandar aqui os contatos aqui da ouvidoria para que as pessoas tenham acesso. Então eu vou publicar mandar terminando a live, eu publico no meu Instagram aquele material do comitê e publico também os telefones da ouvidoria. Eu vou mandar aqui, eu vou tirar até já rapidinho, já estou te mandando, ponto para a gente. Nós estamos no tempo real, não é isso? É verdade. Então eu estou mandando aqui já ao e-mail da ouvidoria, se alguém tiver que fazer alguma reclamação, alguma denúncia, enfim. Eu vou aqui mandar o e-mail, tem um 0800, eu vou mandar aqui para o senhor aqui, já acabei de mandar. Né? Então, primeiro isso, agradeço. Esse e-mail continua sendo ouve polícia @ouvidoria-polícia.sp.gov.br 0800 177 070. São os canais exatamente que as pessoas têm quando precisarem. E a gratidão é toda minha, porque pela essa possibilidade, muito obrigado. Espero que eu possa ter contribuído aí com o debate e recebo aí o reconhecimento de forma muito, muito respeitosa e também gostaria de me colocar à disposição para outros debates, outros temas, né? E para mim também foi muito proveitoso, foi muito oportuno e tal. Muito obrigado. Muito obrigado. Se cuidem, a pandemia continua por aí. Vamos respeitar não só a nós mesmos, mas ao próximo. Parabéns, doutor Eliseu. Já era seu fã, agora sou seu fã de carteirinha. Tá certo. Obrigado a todos. Uma boa noite. Semana que vem a gente fala de LGPD com a desembargadora Ivani Contini Bramante, na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom retorno para sua casa. E tudo de bom. Obrigado, gente. Com Deus. Muito obrigado. Queria só aproveitar para agradecer à equipe aqui da ouvidoria. Não vou nominar as pessoas, mas pelo menos aqui, alguns até podem estar assistindo, pelo trabalho incansável que faz aqui pela população e, sobretudo, os que me ajudam aqui, me assessoram aqui. É importante, eu queria fazer esse reconhecimento. Muito obrigado. Um abraço para todos. Até mais. Uma boa noite. Gente, obrigado. Vamos nos cuidar. Até mais. Obrigado, doutor Constantino. Até mais. Gente, tchau. Até a próxima. Até logo.